moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, estão preparados para dar continuidade à nossa aulinha sobre cromossomos sexuais? Mas antes da gente dar continuidade, a Pro trouxe um trecho bem curtinho de um filme bem bacana chamado Olhos de Lorenzo, que tem tudo a ver com a aula de hoje. E olha, gente, vale super a pena assistir. Ele é da época de quando Adão era menino, mas ainda assim, olha, é show de bola. Então bora lá assistir esse trechinho. Olha ele aqui, o garoto mais inteligente do mundo. Ai, como você pesa. Oi, mãe. O que é isto, hein? É um retrato. Oh, minha nossa. E essas são as Ilhas Comores. Ah, claro que sim. Senhora E estas são Aldoni, as posso ilhas falar com a pequenas. senhora um Ah, instante? você é muito habilidoso. E Júpiter. Júpiter, perto das Comores? O Lourenço está tendo problemas em casa? Que eu saiba não, por quê? Hoje ele ficou furioso e começou a jogar as tintas, destruindo as pinturas das crianças. Ai, com certeza alguém deve ter provocado ele. Foi tão de repente. Normalmente ele é uma criança excelente. Senhora Aldoni, há algum problema em sua casa? Por que acha que o problema é em casa? Porque aqui não há nada para explicar esse comportamento perturbado. Então... Olha, por favor, doutora, sem nenhum Gente, olha equívoco, que tá dó. bom? Existe uma família de doenças que são muito raras. As leucodistrofias. Lourenço tem uma delas. Chama-se ALD. O que é a ALD é um defeito congênito no metabolismo que provoca a degeneração do cérebro. Ela só afeta o sexo masculino, geralmente entre as idades de 5 e 10 anos. O progresso é ininterrupto. Gente, antes de dar continuidade no Solta o Som, eu quero que vocês prestem atenção e lembrem dessa fala do médico, que só está afetando o sexo masculino, mas que, olha lá, o PAPS, ele é saudável. Quem será que mandou o gene pro Lorenzo para que ele tenha a ALD? Guardem isso, guardem esse questionamento para que a gente possa responder isso mais à frente na aula. Então, continua o Solta o Som. O fim é inevitável. Todos os meninos com ALD morrem geralmente até 2 anos depois do diagnóstico. Os professores estão muito gratos a Lourenço por fazer isso. Senhoras e senhores, este é Lourenço O'Donnell, sobre quem eu já falei a vocês. Por favor. Não me atreva a sedá-lo mais que isso. Eu não sei mais o que fazer. Como ele pode aguentar tudo isso por tantas horas seguidas? Augusto, eu acho que ele não vai ter que aguentar muito mais tempo. Sobre seu rosto, girando sobre seus eixos silenciosos e insones, e as folhas das árvores se A roçando expectativa de nelas. vida era de até E 2 ouvia anos pequenos após o movimentos na diagnóstico. Olha cama. aí, já tá grande. Esses pequenos ruídos de passos e das batidas suaves de Isso pontas devido de a uma asas pesquisa e de ventres rasgajantes árdua sobre as folhas feita da pelos relva, pais. um Que chacoalhar conseguiram na descobrir samambaia, um remédio que poderia ajudar na doença. Ficou conhecida como óleo de Lorenzo. Só para dar um finish, o Lorenzo ele conseguiu sobreviver até os 30 anos. Ele morreu um dia depois de completar 30 anos. E isso graças aos esforços dos pais. É muito linda essa história, gente. Vale muito a pena assistir, tá?
Mas bora lá continuar com a nossa aulinha, né? Já que a Pro falou que hoje nós vamos dar continuidade aos cromossomos sexuais. Lembrando então que até então nós estamos vendo heranças que estão relacionadas com esses cromossominhos aqui, que vai do par 1 até o par 22. Então é uma herança autossômica, já que os genes eles estão localizados nesses cromossominhos aqui autossomos. Mas, gente, nós temos aqui o cromossomão X, e se for um menino, vai ter o cromossominho Y. E tem genes ali, na verdade? Então, os genes que estão localizados nesses cromossomos vão produzir um tipo de herança que a gente vai estar estudando hoje. É isso aí. Então, bora lá pegar esse cromossominho XY e dar aquele zoom básico. Então, a gente vê aqui que o X, ele é bem maior que o Y. Então, é de se esperar que a gente tenha uma grande quantidade de genes que estão aqui que não vão estar localizados no Y. Então, nem todos os alelos que estão aqui vai ter correspondência com o Y. Mas nós vamos ter sim partes de cromossomos que vão apresentar homologia. Então, pegando assim uma foto bem didática mesmo, a gente vai perceber que nas porções terminais dos cromossomos, tanto do Xão quanto do Yzinho, nós vamos ter essas regiões que vão ser homólogas. E isso é muito importante, tem que ter, moçada. Por quê? Para que na hora da meiose, esses cromossomos eles consigam fazer o pareamento. Se não tiver nenhuma partezinha que seja homóloga, eles não vão conseguir se parear. Então, isso aí é bem importante. Então, a gente chama essas regiões, por mais que estejam no cromossomo X, no cromossomo Y, e são os cromossomos sexuais, como apresenta essa homologia, a gente chama de região pseudo-autossômica. Por que pseudo-autossômica? Porque não é autossomo, né? Cromossomo sexual. Porém, se tivermos algum gene aqui nessa localidade que é homólogo ao Y, nós vamos ter como consequência que tanto homens quanto mulheres vão apresentar a mesma probabilidade de manifestar esse caráter, ok? Diferente, por exemplo, se eu tiver um gene nessa porção que é diferencial, que não tem homologia com o Y, ou nessa região que não apresenta homologia com o X. Então, dependendo, se temos genes aqui, nós vamos ter um tipo de herança diferenciada, ou um gene aqui, nós vamos ter um outro tipo de herança. Ou mesmo alguns genes localizados nos autossomos, eles vão apresentar manifestações, expressões diferenciadas de acordo com o sexo. Então, só pegando essa imagem, dando uma simplificada, então, se por um acaso eu tiver um gene nessa região, que é a região do X, que é não homóloga ao Y, ou seja, a gente não encontra no Y, é uma região diferencial, nós vamos ter um gene ligado ao sexo e a gente vai chamar a herança de herança ligada ao sexo. Se por um acaso não é aqui que está o gene, na verdade é nessa regiãozinha aqui, que é na porção não homóloga do cromossomo Y, numa região diferencial, só no Y tem. Então, a gente vai chamar esse gene que está nessa porção de gene holândrico e a herança como sendo herança holândrica ou restrita ao sexo. E aí, moçada, eu pergunto para vocês, se é uma herança restrita ao sexo, tá em um sexo só, se vai estar nessa porção não homóloga do Y, qual que vai ser o único sexo que vai apresentar o caráter, que vai manifestar esse caráter? Seriam os homens, é isso aí, moçada. E aí, como a Pro falou, nós temos também essa porção que ela é homóloga ao X e ao Y. Então, se eu tiver um gene nessa porção, nós vamos falar que é um gene que vai estar parcialmente ligado ao sexo. Ou seja, é uma herança parcialmente ligada ao sexo. E como a Pro falou, existem alguns genes que estão lá nos autossomos,
mas que, dependendo da presença de hormônio feminino ou masculino ou a quantidade desses hormônios, nós vamos ter a expressão ou não. Ou então nós vamos ter um alelo que vai funcionar como dominante em um sexo e recessivo no outro. Então tudo isso vão ser heranças diferentes. É sério isso? É sério, gente. Pode chorar, porque nós vamos ver várias e várias heranças entre a aula de hoje e a próxima aula. Não, gente, mas é easy, é tranquilo, é força na peruca e bora lá! Nós vamos começar vendo uma herança que vai estar localizada na porção diferencial do cromossomo X, ou seja, naquela porção que não é homóloga ao Y. E a gente vai chamar essa herança de herança ligada ao sexo. Então, ligada ao sexo, sempre, sempre, eternamente, é quando o gene vai estar aqui nessa porção não homóloga do cromossomo, tá? Então, é aquela porção diferencial, é a diferentona do cromossomo X. Então, aqui, a Pro trouxe algumas imagens que eu vou ficar só de olho para ver no que vocês vão responder. Então, olhem essa imagem. Olharam? Agora, olhem essa imagem. Para aqueles que viram um círculo aqui, sem números nenhum aqui dentro, ou para quem falou assim, nossa, mas tá tudo com a mesma cor, tá com defeito esse sinaleiro, tá com defeito esse semáforo, sinto informar, mas vocês apresentam daltonismo. Ixi Maria! Mas calma, gente, só não tá lá distinguindo uma certa corzinha ali, mas tá tudo bem. Então, em geral, o daltonismo mais frequente é aquele que não consegue distinguir o vermelho do verde. E é por isso que aqui a pessoa que é daltônica não consegue identificar o 74. E é por isso que aqui não vai conseguir distinguir o vermelho do semáforo e o verde. Tá joia? E aí nós temos ali um outro exemplo clássico, que é a hemofilia. Então, se a pessoa, desde pequenininho, faz um corte, não estanca, ou então, de repente, aparecem manchas roxas, está tendo uma hemorragia interna, não consegue coagular, tem dificuldade na coagulação, estamos ali, provavelmente, diante de um caso de, hemofilia. Existem 3 tipos de hemofilia, a A, a B e a C. A C, ela se deve a uma herança localizada nos autossomos. Vou até diminuir aqui o dedinho. Então, nós temos a A e a B. A B, ela está relacionada com a ausência do fator 9 de coagulação. Enquanto que a A, ela é a mais frequente, inclusive é a mais grave, e se deve a uma diminuição da produção do fator 8 de coagulação, tá? Então, o daltonismo e a hemofilia são exemplos clássicos de herança recessiva ligada ao sexo, tá ok? Bom, mas aí a gente se pergunta, será que daltonismo e hemofilia, eles são mais frequentes nos homens ou nas mulheres? E aí, House, o que você me diz? Não sabe? Calma, vamos pensar então. Se é uma herança recessiva ligada ao sexo, então tá ligado ao cromossomo X, então, gente, quem vai apresentar uma maior frequência de hemofilia, daltonismo, são os homens, é isso mesmo. Isso porque os homens, eles são hemizigotos. Mas o que é isso, Pro? Peraí. Então, pensa comigo, gente. Para que uma mulher, ela seja daltônica, então daltônica, lembrando que é uma herança recessiva, e como a mulher tem 2X, ela vai precisar de 2 alelos recessivos, Dzinho, para que ela seja daltônica. Então, um Dzinho ligado a um X, o outro Dzinho ligado ao outro X. Mas e um homem? Um homem tem quantos X? É um, né? Porque o outro cromossomo sexual, ele tem que ser o Y, senão não nasce homem, né? Então, como ele só tem um X, vai precisar de quantos alelos, Dzinhos, alelo para daltonismo, para que ele seja daltônico? 1.
Então, como basta um único alelo para que ele já manifeste a característica, a gente fala que é muito mais frequente homens daltônicos do que mulheres daltônicas. E ele é considerado um hemizigoto porque vai apresentar apenas um alelo para o caráter, já que ele apresenta apenas um cromossomo X. Show? Beleza? E para hemofilia? É a mesma coisa, né, moçada? Então, nós temos que, para que uma mulher seja hemofílica, ela vai precisar dos 2 alelos recessivos para que ela consiga, então, ela consiga manifestar esse caráter. Agora, para que um homem seja hemofílico, basta um único alelo, que ele já vai estar lá, olha lá, representando, manifestando esse caráter. Então, carinha, pode parar de ficar feliz porque você tem uma maior proporção, porque isso não é bacana, lascou. Então, gente, pensa também, precisa de 2 alelos para que a mulher consiga manifestar. Então, para que nasça uma criança, uma menina com daltonismo ou hemofilia, obrigatoriamente, o pai, ele tem que apresentar o caráter, ele tem que ser ou daltônico ou hemofílico, e a mãe, ela pelo menos tem que apresentar um dos alelos para o daltonismo, para a hemofilia. Então, por isso que é mais difícil também a gente ter ali a criança do sexo feminino manifestando um caráter de herança recessiva ligada ao sexo. E aí, moçada, pergunto para vocês também. Vamos lá fazer a cachola funcionar. Para que o homem apresente esse caráter que é condicionado por uma herança recessiva ligada ao sexo, quem é que vai ser o responsável por enviar o alelo recessivo, gente? É isso aí, acertou quem falou que é a mames. É a mames que vai mandar o alelo para daltonismo, o alelo para a hemofilia. Por quê? Para que a criança seja um menino, o PAPS só pode mandar qual cromossomo? É Y na jogada, é isso aí. Então, puxando lá do nosso filme do Óleo de Lorenzo, gente. Por que que o médico falou que o menino é que é o afetado, mesmo que o pai não seja? Quem que mandou esse alelo para ele? Quem que fez com que o coitadinho do Lorenzo tivesse ALD, tivesse adrenoleucodistrofia? Foi a mãe. Ai, que dó, né, gente? Pois é. Bom, mas quais seriam os possíveis genótipos dessas heranças ali? Então, vamos começar com o daltonismo. Leram? Ai, que maldade, né, gente? Que dó. Bom, então, para que um menino ele seja daltônico, como a gente viu, como eles são hemizigoto, eles têm apenas um cromossomo X, apenas um alelo para o caráter, basta esse único alelo que ele já vai expressar a característica. Aqui seria o genótipo de um indivíduo, de um homem normal. Então, a gente sempre vai colocar o seguinte, X, aí no expoente, o alelo para o caráter e coloca do lado o cromossomo Y, para mostrar que é um menino. X, desão, Y, normal. Agora, vamos ver das meninas. As meninas, para serem daltônicas, obrigatoriamente tem que ter os 2 alelos recessivos. Então, XDzinho, XDzinho. Ela vai ser normal quando ela for homozigota, então os 2 alelos para normalidade, XDzão, XDzão, ou heterozigota, XDzão, XDzinho. Aqui, quando a gente fala de herança ligada ao sexo, a gente costuma dizer que aqui nós vamos ter uma mulher normal, porque tem o Dzão, portadora do alelo para daltonismo. Então, XDzão, XDzinho, beleza? Para hemofilia, mesma coisa. Então, os meninos, XHzão Y, normal. XHzinho Y, hemofílico. Lembrando que tanto o daltonismo quanto a hemofilia é uma herança recessiva ligada ao sexo. Mais frequente no homem por quê?
Basta um único alelo que já vai expressar a característica. Por quê? Porque eles são hemizigotos. Meninas, para serem normais, XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. Então, aqui nós vamos ter uma mulher normal, já que ela tem esse XHzão, portadora do alelo para hemofilia. E aqui, XHzinho, XHzinho é o genótipo para que a gente tenha aqui o fenótipo mulher hemofílica. Então, 2 alelos recessivos para condicionar o caráter hemofilia na mulher. Beleza? Ai, Pro, e como que pode cair um exercício que tenha, então, esse tipo de herança ligado ao sexo? Então, bora lá. Pegando um de sangue, de hemofilia. Mãe portadora casa com um homem normal para hemofilia. Qual é a descendência? Então, deixa a Pro pegar aqui o papel e folha para a gente resolver. Pronto, agora a Pro está preparada já com papel, canetinha, pronta para a gente começar a fazer esse exercício. Então, fala o seguinte: mãe portadora casa com homem normal para a hemofilia. Gente, se é uma mãe portadora, quer dizer que ela é normal, então ela é XHzão, porém ela porta, então ela é XHzinho. Embora ela seja normal, ela porta o alelo para hemofilia. Ela se casou com um homem normal. Vamos lá, casamento, homem normal. Se é homem, ele é hemizigoto, ele só tem um alelo, porque ele apresenta apenas um cromossomo X. Se é normal, é Hzão no pedaço. Vamos colocar o Y para ele ser menino, né? Qual é a descendência? Gente, agora partiu o cruzamento normal. Esse com esse, XHzão, XHzão. Eu vou colocar primeiro as meninas, tá? E depois eu vou colocar os meninos. Facilita um pouco nossa interpretação. Então, o outro que pode ser menina seria esse com esse. Então, XHzão, XHzinho. Vamos agora para os meninos. Deixa a Pro pegar uma outra canetinha. Então, agora vamos pegar o Y. Então, o Y com o Hzão, então XHzão, Y, ou ele pode estar com esse daqui, que daria XHzinho, Y. Então, aqui eu tenho os meninos, já que tem ali o cromossomo Y, e aqui nós vamos ter as meninas, já que elas são XX. Então, vamos interpretar. Ele quer saber a descendência, então nós vamos ter as seguintes formas de interpretar. Eu vou dizer que dessas aqui, vamos ver, essa aqui é normal, porém portadora do alelo para hemofilia. Esse aqui é um menino normal e esse daqui é um menino hemofílico. Ou seja, nós temos 25% das crianças com hemofilia. E 75% são normais. Vamos colocar aqui. Então, 25% das crianças, eles apresentam hemofilia, 75% são normais. Uma outra forma de eu interpretar esse problema é se eu falar especificamente com relação ao sexo. Então, eu vou falar que, dentre as meninas, qual seria a porcentagem delas que vão apresentar hemofilia? 0, né? Então, nós temos aqui que 0% das meninas são hemofílicas. 100% vão ser normais. E os meninos? Nós temos que esse é normal e esse é hemofílico. Então, a gente fala que 50% dos meninos vão ser normais. E, olha aqui, esse daqui é hemofílico, então a gente vai colocar que 50% vão ser hemofílicos, ok? Ai, mas eu posso também ter uma outra forma de interpretar. Poderia ter tido, inclusive, uma outra pergunta. E se ele perguntasse a seguinte maneira:
qual é a chance de nascer um menino hemofílico? Olha, gente, e aí muda toda a forma da gente interpretar. Se ele perguntar qual é a chance de vir um menino hemofílico, eu tenho que primeiro calcular a chance de nascer um menino, né? Porque pode nascer um menino ou uma menina. Então, nesse caso, eu iria colocar que a probabilidade de nascer um menino é meio e... O que eu quero saber? Qual é a chance desse menino ele ser hemofílico, né? De vir um menino hemofílico. Não nasceu ainda. Então, eu vou lá no nosso cruzamento, vejo lá que entre os meninos, a chance de ser hemofílico é meio. Então, vezes meio é igual a 1/4. Então, a chance de nascer um menino que seja hemofílico é 1/4, tá? Então, esse daqui seria uma forma de pergunta. Agora, percebam, gente, pode ser que seja uma pergunta diferente. Pode ser que seja o seguinte. Então, desse cruzamento desses parentais, nasceu um menino. Qual é a chance dele ser hemofílico? E aí, nesse tipo de pergunta, pessoal, eu preciso achar a probabilidade de nascer um menino? Não preciso, né? Porque já tá falando que ele nasceu. É um menino, gente. Tem lá o Y. Então, quando eu tenho um problema que fala que já nasceu um menino, aí me facilita a vida, porque eu já vou lá nos menininhos e olho qual é a chance de ser hemofílico. Já tá nascido mesmo, né? Então, olhando para os menininhos, a gente sabe que a chance desse menino que nasceu, tá lá bonitinho, ser hemofílico é meio. Beleza? Então, pessoal, muito cuidado na hora de interpretar o problema. O cruzamento é fácil. O que a gente tem que ter lá, aquele cuidado especial, é verificar certinho o que o problema tá perguntando, joinha? Então, se ele perguntar qual é a descendência, aí eu sou livre para responder. Eu posso falar com relação a porcentagem de crianças hemofílicas e crianças normais. Eu posso falar que entre as mulheres nós vamos ter que 0% delas são hemofílicas. Eu poderia, inclusive, dar aquela valorizada, né? Falar, moça, nossa, essa daí sabe muito. Eu poderia ter colocado assim, que 50% delas serão normais e 50% serão normais portadoras da hemofilia. E os meninos, nós vamos ter que lá 50% deles vão ser normais e 50% vão ser hemofílicos. Então, isso aí eu já deixei bem claro qual seria, então, a descendência. Agora, se ele tivesse dando aquela valorizada, aquela dificultadinha um pouquinho maior e falando pra mim qual é a chance de nascer um menino hemofílico, aí eu tenho que verificar primeiro a probabilidade de nascimento da criança, de qual sexo que é a criança, né? Então, como é um menino, ou é menina ou é menino. Então, a chance é, olha lá, meio. E que seja hemofílico, olhando para lá nos nossos descendentes, dentre os meninos, só metade é que vai ser hemofílica. Por isso que a gente colocou esse meio, igual a 1/4. Ou simplesmente tivesse falado, ai, qual é a chance do menino que nasceu ser hemofílico? Então, já nasceu, não preciso mais calcular a probabilidade, né? Então, eu já vou direto lá nos meninos. A chance do menino ser hemofílico é meio. Tá joia? Beleza? Mas pode ser que, em vez de dar um problema, ele me dê um heredograma. Então, bora lá ver como que ficaria com o heredograma. Então, aqui a gente tem esse heredograma com casos de hemofilia. Então, tá mostrando que o vermelhinho é um menino hemofílico e todos os demais são normais. Como a gente sabe que a hemofilia é uma herança recessiva ligada ao X, esse daqui tá easy, né? O 4 tá modo super easy ativado. Eu sei que para que ele seja hemofílico, obrigatoriamente ele vai ter o seguinte genótipo: X, Hzinho, Y. Mas menino, em geral, vai ser muito fácil a gente descobrir, porque, como eles são hemizigotos, só vai ter um alelo pra gente colocar ali. Então, o 2, como é normal, X, Hzão, Y, e o 1 dessa geração 2,
X, a razão Y. Vamos agora para as meninas. As meninas são sempre mais complicadas, né, gente? Para tudo! Inclusive para colocar o genótipo quando é uma herança ligada ao sexo. Vamos lá para mames 1 aqui. Então, eu sei que, obrigatoriamente, ela, como é normal, ela tem que ter um alelo agazão. Então, X agazão, X alguma coisa. Alguma coisa porque eu ainda não pensei direito, eu não sei qual é o alelo que está faltando. Vamos ver se a gente já descobre, gente? Então, como que eu posso descobrir? Olhando a descendência. Então, como ela teve esse menino que ele é afetado, que ele tem a hemofilia, eu sei que esse Y só pode ter vindo do Papis. É por isso que ele é um menino. Então, quem que mandou esse Hzinho? Foi a mames. Então, eu sei que o genótipo dela é XHzão, XHzinho. E essa 2? Tem como a gente já descobrir logo de cara qual é o genótipo dela? Não tem. Eu sei simplesmente que ela é normal, então ela tem um XHzão, um X, alguma coisa. Eu não sei por quê. Esse XHzão veio do pai. Mas a mãe, ela poderia mandar o XHzão, ficaria normal, ou mandar o XHzinho, ficaria normal, mesma coisa. Então, eu não sei ainda qual é o alelo que está faltando. Mesma coisa com a mulher 3. Então, ela também vai ser XHzão, X alguma coisa, porque esse XHzão veio do pai, mas a mãe, ela pode mandar ou o XHzão ou o XHzinho. Beleza? Joinha? Bom, moçada, mas não é só herança recessiva ligada ao sexo, não. A gente tem também a herança dominante ligada ao sexo. Então, aqui a gente tem exemplos de heredograma que tratam da herança dominante ligada ao sexo e herança recessiva ligada ao sexo. Então, na recessiva, que é o que a gente viu agora, nós vamos ter que a mulher, ela só vai expressar a característica se ela apresentar os 2 alelos recessivos, porém, quando ela tem um alelo, ela não expressa, mas ela pode mandar o alelo. E aí, o filhote do sexo masculino lascou. Porque, como ele é hemizigoto, basta um alelo que ele já vai expressar a característica, já que o Papis manda o Y. Então, aqui, nesse caso, essa menina hemofílica, ela só é hemofílica porque recebeu o alelo da hemofilia do pai e a mãe, ela é normal, porém portadora, e mandou esse alelo para hemofilia para ela. Nesse caso, nós temos então que ela, homozigota, recessiva, vai mostrar, vai manifestar esse caráter hemofilia. Mesma coisa aqui, olha, os pais normais, mas teve o menino hemofílico, porque a mãe, ela é normal portadora e o pai só pode ter mandado o Y. Aqui em cima, no dominante, a gente percebe que as mulheres, elas aparecem aqui com uma frequência maior do que quando é uma herança recessiva ligada ao sexo. Isso porque basta um único alelo que já vai expressar a característica. Então, essa mulher, como a gente tem aqui meninas que são normais, essa mulher, ela é com certeza uma heterozigota. Então, ela vai ter um alelo pro caráter, o alelo dominante pro caráter, mas vai ter um alelo que é recessivo. Tá? Então, por isso que essas meninas, elas são normais e esse menino também é normal. Aqui, ó, ele é afetado porque a mãe mandou o alelo dominante para ele. E ele vai mandar o alelo, então por isso que a menina, ela é afetada, mas o menino não. Por que que não? Porque foi o Y que foi mandado pelo Papis. Essa aqui, como ela é normal, então ela tem que ter os 2 alelos recessivos, por isso que nenhum dos filhos vão ser afetados. Aqui, mesma coisa do que aconteceu aqui. Vai ter o alelo dominante e o Y. O alelo dominante foi mandado para a menina e o Y foi mandado para o menino, por isso que ele é normal, beleza? Então, aqui aparece mais mulheres afetadas do que na herança recessiva. Joinha? Beleza? Bom, moçada, por hoje é só. Até a próxima e
beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau!